Meu nome é Antônio Manuel da Silva, nascido em Pernambuco, no dia 23 de outubro de 39. São Caetano, de Caruaru para cá, a primeira cidade. Eu morei até um garotão. Passei fome, tudo. Trabalhamos na roça. Uma casinha fraquinha, terras, paredes de taipa. Levantavam uns esteios, botavam uns carbos pendurados e botavam umas varas e cavavam um buraco, fazia barro e tapava aquelas varas. Aí o povo ainda dançava pagode dentro da lama. Eu dormia em cama de vara, o colchão era palha de coqueiro. Manuel José da Silva e Joana Rosa Silva. Quando mãe conheceu meu pai, ela não gostou dele. Ela achava que não ia viver com ele, mas ele tinha um comportamento bem. Criou a gente com todo respeito. Depois morreu. Morreu minha mãe. E aí nós estamos aí. Eu e 3 irmãos. Reginaldo mora ali no Barra Brasília. Deixa eu ver se eu me lembro, que eu não estou muito. Reginaldo, Agenor, era meu irmão, morreu numa batida de carro, ele perto de São Sebastião, vinha de São Paulo. Uns 3 ou 4 anos, não estou lembrado. Ele era caminhoneiro. Ele caminhou nesse país. A roça. Trabalhar, cobra mordia a gente, eu tenho 5 dentadas de cobra. Na roça, limpando o mato no pé da lavoura, nós não podíamos com a enxada, pai botava nós para arrancar mato de mão na lavoura, no pé da lavoura. Aí muitas vezes o cara botava a mão, a cobra pegava, o cara levantava, ela vinha, voava lá, pronto. De vez em quando deixava para lá e foi 3 vezes. Quando a lavoura quebrava o milho, botava lá. Quando era para ir pegar, tinha que sacar aquele milho. Milho com palha. Quando puxava lá, estava carregando o carro, pensava que não, o bicho pegava, o cara já voava lá. Era venenosa. Eu já ceguei, mas passado, deixa para lá. Aí levaram eu para a farmácia e lá aplicaram a injeção. E eu recuperei. E eu não mordi hoje de machado, não. Porque eu já passei, um dia desse eu adoeci, esse meu filho levou eu para Maceió. Eu fiquei 40 e tantos dias no TI. E não morri, nem tenho inveja de quem morreu. Nós era pobre, nós vivíamos da agricultura, meu pai, trabalhador, era muito. Eu já dormi uma cobra, nós tínhamos um terrenozinho, pai tinha um terrenozinho fora da cidade, mandou eu e meu irmão que morreu ir para lá, sair da cidade, ir para lá fazer uma farinha. E quando nós chegamos lá, esquecemos de candeeiro, querosene não tinha, vela não tinha. Era tudo sofrimento. Aí nós fomos dormir lá. Quando chegamos lá, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Aí deitamos em cima dos paneiros, que a gente virava a palha e fazia aquela coberta. Aí eu vim mexer aqui, quando eu botei a mão, eu digo, é uma cobra. Só que eu não tenho medo de cobra. Agora, quer ver eu ter medo de cururu. Agora, sapo pra mim, se eu estiver no banheiro e tiver uma rã e ela pular em cima de eu saio pelado. Quando tinha um animal, pai nunca. Se o primeiro animal que o pai possuiu foi um jegue. Eu montava e caía no mundo, teimoso. Eu fui jockey 7 anos, jockey de animal. É porque aqui não existe. Aqui tem cavalhada, né? Tem vaquejada, essas coisas. E naquele tempo não tinha, a gente
ia de qualquer jeito. Joca era correr corrida de cavalo. Você é um fazendeiro. Sabia que eu montava naquele animal para eles apostar dinheiro muito. Quando o rico, né? Quando ganhava a carreira, aí botava 2 cavalos. Assim. Quem chegasse primeiro lá era o ganhador. Pronto. Tinha patrão que colaborava bem com a gente quando corria uma corrida de cavalo. E outro pegava 10 mil réis, dava o cara. Já trabalhei em posto de gasolina. Agora nasci ali, me criei no Recife, peguei Campina Grande, São Paulo, Piauí, o mundo quase todo eu conheci. Era candeeiro, uma lamparina com querosene, botava fogo no candeeiro. Lobisomem, eu tinha a maior vontade de encontrar um lobisomem. Quando um dia eu vou para a roça, mas minha mãe, aqui era a estação de trem e aqui tinha um corredor que ia para a roça da ela. Aí nós foi para a roça, a mãe fez um lanche para a gente levar. Quando nós chegou numa cerca para ir para a roça, aí tinha uma moça dentro. Aí saiu beirando, assim. A gente vendo que ela estava com fome. Aí eu disse à mãe, eu dou essa moça. Aí eu peguei umas bananas na cerca, entreguei. Quando entreguei, ela botou na boca e engoliu, com casca, com tudo. Foi. Ela correu bicho de noite, que a mãe desejou a ela correr bicho 7 anos. E no fim, quem matou foi o trem. Ela deitou-se na linha, o trem cortou. Acabou com ela, essa moça. Eu trabalhei 7 anos, 4 anos e tantos dias em Belo Jardim, numa fábrica de doce. Goiabada, bananada, esses doces assim. A fábrica funcionando com 50, 60 quilos, 60 sacos de açúcar, de farinha, de tudo, para a gente fazer bolo, tudo. Depois que eu cheguei aqui, eu botei um fabrico para mim, de cocada, bananola, essas coisas assim. Quando eu passei para lá, o meu patrão era bom demais. Se ele comprasse uma calça para ele, da mesma ele comprava uma para mim. Se ele comprasse um sapato do mesmo, ele comprava uma para mim. Eu sei que o resultado, para encurtar a história, o resultado foi que nós trabalhávamos em 5 irmãos dele, do meu patrão. Aí eles cresceram o olho em mim por causa que eu tinha muita confiança. Inventaram até que eu era dono da minha patroa. Quando eu era rapazinho, né? Eu morava mais eles. Eu fiquei lá, mas também toda semana ele mandava dar uma coisinha de Belo Jardim para Tacaimbó. De São Caetano para Belo Jardim. Aí dizia, fazia uma bolsinha para eu levar para meu pai com 8 dias, quando a gente voltava, que a feira era no sábado. Aí quando chegava lá, ele mandava que ele sabia a situação dos meus pais, aí me ajudou muito. Sim, o nome do meu patrão era Amaro. Não, inventou para mim, disse a mim e disse o povo. Aí eu digo, pronto, meu patrão vai perder a confiança de mim. Se eu morava dentro de casa, eu tinha todo respeito por eles. Aí eu digo, eu vou matar você. Ele dormia com a boca aberta, roncando. Eu digo, atiro na sua boca de noite, quando você estiver dormindo. Eu atiro na sua boca. Aí eu digo, para eu desmantelar a coisa, quando eu contei a história para o meu patrão, ele disse, vou matar ele hoje. Eu digo, também não quero. Porque se você fizer isso eu fui quem fiz o desarranjo de vocês. Dele, fui para casa, quando cheguei em casa, arrumei um emprego no Recife, fui trabalhar no Recife, carregando carvão na cabeça, carvão pesado. Fui para uma casa. A mulher disse, dá para levar uma saca de carvão para mim? Aonde? Na colina? Dá. Quando eu levei, saí com o pescoço que chega dia duro.
E ele pergunta à mulher. Eu digo, a senhora tem cachorro lá? Ela disse, tem não. E quando eu cheguei lá, que eu entrei, tinha um menino se arrastando. Eu tenho um sinal, e sou uma dentada do menino. Aí o menino saiu atrás de mim, aí pegou aqui, deu uma dentada, pegou, eu joguei o pé no menino, o menino caiu lá, bateu na parede e caiu. Ela disse, quer matar meu menino? Não, a senhora disse que aqui não tinha cachorro. Se não tinha cachorro, eu ia despreocupado, né? Eu com o saco na cabeça, quando eu cheguei lá, cortei as cordas do saco para despejar no lugar. Aí foi quando o menino me mordeu e eu dei um coice nele. Ele bateu assim. Só que era um tenente, o dono do menino e o dono da casa. Aí quando ele viu, pegou o dinheiro e me deu, disse que para eu ir no médico. Me deu dinheiro para livrar de uma doença pior. E o menino ficou lá. Eu vim embora. Quando é com pouco tempo, a mulher chega lá de novo, manda eu levar assim. Cara, vamos para lá. Eu digo, vou não. Agora a colina é uma ladeira, bem assim. Quem conhece bem o Recife sabe disso. Cavaleiro, Tijipió, sobe naquele mundo. Aí eu digo, vou não. Porque eu já tinha dado um coice no menino. O menino bateu, disse, quer matar meu menino? Não, se não tinha cachorro, olha aqui, quando eu morro. Ele pegou assim com a mão e segurou. Agora o bicho mordia. Não tinha cachorro no mundo que mordesse mais do que aquele menino. Aí também eu não fui lá. O povo no interior e na cidade era pobre demais. Tinha gente de bem, gente rica, mas quase tudo era desse jeito. Comida era panela de barro, chaleira de barro. O que não tem nada tem uma geladeira. Aí eu que não tenho nada, tem uma geladeira, tem uma máquina de lavar, tem mais de uma. Aí tem uma máquina e tem um tanquinho. Lavava no rio, água correndo, sabão comprava. Hoje, essa mulher, quem faz sabão aí para espalhar na cidade todinha, se precisar. Não, quando eu fiquei com 15 anos, 12, 13 anos, eu já comecei a andar para São Paulo. Aí para lá, eu trabalhei 40 anos de pedreiro. O derradeiro serviço que eu fiz foi essa casa em um túmulo ali. Não, ia lá, passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, voltava, dava saudade do meu pai, da minha mãe. Aí voltava de novo. Quando cheguei, meu pai estava numa casa de aluguel aqui na rua 16. Eu, tudo bem. Quando eu vim para Pernambuco, para onde eu saí. Quando eu cheguei lá, saiu, foi uma pessoa diferente. Eu disse, cadê meus pais? Está em Arapiraca. Eu conheci Arapiraca, modo o fumo que eles vendiam lá. Fumo de Arapiraca, mas eu não conhecia Arapiraca. Mas disseram que eles estavam aqui. Eu vim para aqui. Quando cheguei aí, pai morando de aluguel, tudo bem. Quando no outro dia eu inventei de ir para a rua, para o comércio, comprei um caminhão de fruta arrochado e botei na pedra e fiquei pensando, e agora para eu lutar com esse negócio todinho, sozinho. Aí peguei e mandei um menino chamar meu pai, para ele ficar de lado, só olhando, que ele não sabia vender nada. Então, quando ele viu, em vez dele me animar, ele disse assim, e tu é doido? Eu trouxe 42 contos de São Paulo.
dei num caminhão de fruta. Banana, abacate, abacaxi. O que tinha eu comprei completo. E desci o pau. Quando foi de tarde, sim, aí mandei o menino chamou meu pai veio, quando chegou, se espantou. Disse, como é que se faz um negócio desse? Eu digo, não, mandei chamar o senhor, manda o senhor prestar atenção, que aqui não tinha ladrão que nem tem hoje. Tinha não. Aí eu peguei a malinha, abri, repare que tempo, e balancei o aço. Banana é tanto, cento é tanto, e papai, eu contando, pegava o dinheiro assim, ó. Quando pegasse isso, era jogar dentro da mala. Tá aí a malinha ainda. Quando cheguei em casa, minha mãe, meu pai e eu, nós contando aquele pacote de couro de rato. Naquele tempo era 10 tons, 2 réis, 3 réis. E é assim quando começava. Que quando nós contamos o dinheiro que eu ganhei, que eu cheguei com 42, que eu dei no carro, eu ganhei numa feira. Tinha ônibus. E a rodoviária não tinha. Ali onde é o Bradesco do comércio, era o Bradesco, era lá que tinha um ponto de parada. O carro mudou, porque naquele tempo o cara procurava um transporte, era difícil. E hoje é lá e cá. Só eu no bairro Brasília, eu fiz 20 e tantas casas minhas. Fazia e vendia, já estava batendo torno no outro tempo, no outro dia, no outro canto, para fazer uma casinha. Agora era fazendo, vendo. Sim, aí mãe disse, meu filho, nós estamos pagando aluguel, mas eu comprei um chãozinho ali. Amanhã eu vou mostrar. E foi na Bela Vista, aí mostrou o terreno, mas não podia construir. Aí eu digo, vou fazer. Aí comecei, pá. Quando eles morreram do que era deles. Ponhava um ônibus, deixa eu ver se eu me lembro, um ônibus 7 horas do dia, em Caruaru, ia para Garanhuns. Em Garanhuns já tinha um transporte que carregava para Arapiraca. E assim eu fui me distraindo. Era estrada de barro, buraco, tudo era. Eles vieram para aí, quando chegaram aí, começaram a instalar fumo, ganhar dinheiro, que aqui ganhava dinheiro. Aqui quem trabalhava ganhava dinheiro. Hoje você vai construir uma casinha dessa, você se bate para arrumar um pedreiro que preste. Você se bate para arrumar um ajudante. Que eles dizem assim, eu trabalhar? Não trabalho nada, eu espero que a mãe receba o dinheiro da Bolsa Família para tomar cachaça. Aí comecei a trabalhar nas feiras. Eu estava em Arapiraca na segunda. Ali era feira, Arapiraca era feira. Começava na Rua 15 e saía rodando, e a feira era na frente do 15 de novembro. O pai tinha um comércio, mas era pequeno. Mas hoje a dona Nena desceu pau. Tem supermercado todo canto aí, da feira. Aí eu fui, os meninos apanhavam eu aqui, e aí pegava minha bagagem e botava em cima do carro. Quando chegou lá, cadê a minha banca? Que esqueceram aqui. Eu digo, e agora? Eu digo, aqui tem banca. Ele disse, tem, fulano de tal. Eu digo, onde ele mora? Diz, você encontra ele na feira da galinha. Aí eu fui lá, cheguei lá, perguntei.
quem é o banqueiro daqueles? Aquele ali. Aí mostraram, quando mostraram que eu falei com ele, ele disse, tem não. Tem banca não. Eu digo, mas rapaz, os meninos esqueceram da minha... Tinha uma sombrinha, né? Esqueceram e vê o que é que você faz. Eu disse, mas quem é você mesmo? Eu sou coveiro. Eu digo, pois você é mais do que um delegado. Aí elogiei o cara ligeiro arrumou uma banca para mim. Eu graduei ele. Ele disse, mas por que você disse? Eu digo, porque o delegado tranca você e você fica preso. E você se trancar ele, aí o cara ficou todo. Foi. E você se prendeu, o delegado. Tem quem solta? Ele disse, ninguém. Pronto, aí ficou comigo. Tinha um nó nas costas desse tamanho, que nem um cupim. Aí ficou todo alegre comigo, eu paguei a banca. Ele foi em casa, eu acho que tirou a toalha da mesa e carregou a mesa para mim. E foi o dia que eu fiz uma feira boa. De todo jeito eu me virei. Meu pai ficou morando aqui, eu comprei outro chãozinho lá na frente, fiz uma casinha para mim, aí comecei a fazer cocada. Não era nada não, era farmácia, tinha uma. Ali na rua 15, eu me esqueci do nome Eu sei que aí eu fui me virando e fui fazendo coisa. A velha tinha, mas a de cima era o cemitério, né? A que hoje é a matriz, né? Era o cemitério. Foram construindo. Aí eu queria arrumar um serviço lá, mas não. Olharia, fábrica também, se você quiser, já tinha um tijolo de 6 furos. E o cara foi comprando. Agora quando eu era pedreiro. Porque se o cara mostrasse esse chão e perguntasse a mim quantos tijolos pegava nessa casa, eu media ela, os 4 cantos, e cubava e dizia, olha, é tantos tijolos, tantas telhas, tanto de madeira, tanto disso, tanto daquilo era. E assim eu me virei. Tinha um Sebastião paraibano, que o povo disseram que ele era ruim, para mim foi o melhor. Eu construí serviço para ele, tudo, e não faltou nada. Não, ele pagava direitinho. Ele tinha uma loja, a loja paraibana. Era dele, Sebastião, o nome dele. Aí eu fui trabalhar para ele, o povo dizendo que ele era ruim, era isso, era aquilo, mas para mim não. E depois eu passei para comprar no Recife, no Mercado de São José. Mercadoria, eu vendia material de construção, de escola, bolsa, aquelas mochila. Eu sei que eu comprava num canto, comprava no outro. E no Recife eu ia buscar coisa, comprar no Mercado de São José. Quando foi depois, voltei para cá. Aí resolvi, não ia mais para Recife. Voltava de Caruaru. Caruaru tem uma fábrica de plástico. E o homem era meu amigo. Ele tem uma fábrica. Ele faz o plástico mesmo. E toalha de mesa, tudo. E eu ia comprar 100, 200 toalhas a ele. Ele chegou a vir entregar aqui na minha casa. E eu vivi assim. Me mudei porque eu fui morar
fazer a casinha da minha mãe na Bela Vista, subindo direto. Fiz uma amizade com o seu Zé Cula, que eu era um homem que tinha dono daquele um bocado de terreno por aí, e eu comprei um terreno a ele, e depois ele queria me vender mais de um, e assim eu fui fazendo conhecimento com a turma e até hoje estou por aqui. Comprar lote, terreno que nem esse. Esse eu comprei esse, dois num. Não tinha nada não, um tinha, mas eu não lutava com. Era seu Zé Cula, que ele morreu já, que era um grande amigo meu, é tanto que eu me esqueci. Para mim, o melhor negócio, comprar um chão hoje, amanhã bater os tornos, e quando era com 8 dias, 15 dias, tinha uma casa em cima do terreno. Aí o cara chegava e dizia, quanto é isso aqui? Eu vim comprar. Eu disse, não, eu só vendo quando tiver uma condição feita. Porque aí eu sei, quanto mais para vender o terreno, aí assim eu fui me desdobrando. Eu fiz no bairro Brasília, naquele setor, eu fiz 20 e tantas casas e vendi. Aqui já vou com 20 e tantas. Bairro Primavera, mas a Primavera é lá na frente. Não, aqui era sítio de caju, de mangueira, de um sogro do meu irmão. Era sogro do meu irmão. Tem um filho dele, uma filha dele que mora ali. Ela é professora e ele é um policial. É aqui detrás, eu me esqueci do nome. A semana atrasada eu comprei essa esquina aí embaixo, aqui, nessa rua aqui. Ali tem a farmácia, aí vendi. Não cheguei nem a construir, aí vendi. Aí ganhei 1.000 e poucos contos. E assim eu fui. Eu não tinha fábrica, tinha um fabrico, tinha uma irmã de mãe que morava com ela e ela ajudava eu a raspar coco. O nome dela é Minervina, a irmã da minha mãe. Ela já morreu também. Ela me ajudava direto a raspar coco. Eu raspava 70, 80 coco. Tinha uma máquina Não, cheguei solteiro, mas fui casar em Pernambuco. Casei lá e vim morar aqui com a minha esposa, que o nome dela era Ana Josefa da Silva. Conheci ela, eu, menino. Eles eram vizinhos do meu pai, e aí nós tinha. Mas ela é pequenininha. Aí foi crescendo aí. Mas eu morando aqui, arrumei o sogro lá eu casei e vim embora para cá. Mas meu sogro vinha visitar nós aqui 2, 3 vezes todo ano. Era Joaquim. 6. O meu, 6, 3 mulheres e 3 homens. Olha, o primeiro filho meu foi aquele. Ademir, Everaldo, Edmilson, Cida, mora no Massapê. Cristiane, Socorro, essa que morreu agora. Que é aquela, olha. Ela morreu. Inventou de morrer aí. Eu sei. Eu só teve um que nasceu no hospital. Ademir, tudo em casa, com parteira. A parteira vinha para cá. E quando aquele dali quase morre. Aí eu digo. Aí chegou um tio meu,
e disse, manda essa mulher embora. Ela não sabe nada, não. Quase mata a mulher, de machucar a mulher. Nasce já, nasce já. Aí esses outros, eu já procurei uma pessoa. Aí pronto, tomou conta e disse, olha, não se preocupe não, que se eu não der jeito, eu chamo o médico, que ela já trabalhava no hospital. Foi resolvido tudo em casa. Foi, trabalhei do começo até o fim, de pedreiro. No César ali. Ele não é um ginásio. O ginásio de lazer tem piscina, tudo. Foi nós que fizemos desde o começo. Não, eu tinha 6 casinhas de aluguel. Aí chamei os meninos, levei no cartório da Dona Maria de Cradenor, levei o documento, digo, olha, passa esse documento aqui, passa para essa pessoa. Esse aqui, passa para essa. Sei que dei tudo. A cada um dos filhos, uns vendeu o carro, comprou o carro, mas que essa mesmo que mora no Baixão, tem um carro. Tinha um motor ali na rua Duque, Valdomiro Barbosa. Era. Lá no meu bairro, era no escuro, e eu convidei o povo para nós se juntar. Ninguém ajudou em nada, não. Quando eu levantei o primeiro poste, aí encarreou. Aí pronto, hoje tem luz por todo canto. Eu ajudei a Arapiraca a crescer. A verdade é essa. Eu mesmo sei que eu ajudei. Era cacimba. Eu tenho um cunhado que ele era cavador de cacimba. No César mesmo, ele cavou uma cacimba com 200 e tantos palmos. No César. Pronto. E ele mora ali, né, perto da rodoviária. Era um jumento carregando carguinha d'água e vendendo nas portas. Teve feira de eu gastar 10 cargas d'água. Porque eu tinha um empurrão que na minha banca o cara nunca pediu um copo d'água para eu não dar. Por isso que eu vendia muito. Eu vendia quebra-queixo, vendia mais por causa disso. Porque eu não tinha negócio de, não, você não comprou, você não bebe água. Fui para o exército, mas não fiquei lá. Não sei por quê. Eu não fui o tiro de guerra, foi o 14 RI, no Recife. Conheci o Trianon, o Triunfo. É 2 cinemas. É o Trianon e o Triunfo. O de cá já deram, acabou-se tudo. Ela morreu faz uns 3 anos, é 4. Osado, tem hora que eu saía daqui, aí dizia, cadê o marido dela, as meninas aqui cuidando dela? Aí eu vou chamar ele, quando eu chegava, disse, olha eu aqui. Ela, eu quem? Você lhe conheço, nunca lhe vi. Com pouco tempo, eu arrumei essa. Josefa. Nós se conhecemos na igreja adventista. Acompanhei muito. O padre Epitácio, conheci ele direto, que
a minha mãe. E muitas vezes ele foi aumentar a missão da minha mãe lá. Eu comprei 8 tarefas aqui perto do Massapê. Tinha água, eu avistei lá a água. Eu digo, tem água permanente? Disse, tem. Aí eu comprei o terreno. Quando eu comprei, aí comprei 8 garrotes e botei lá. E o gado começou puxando com um pouco, estava na lama. Aí eu desgostei, vendi lá. Vendi um cabo aqui da feirinha, da Feira da Fumageira ali. E aí comprei o terreno lá, 8 tarefas de terra lá no Pau d'Arco. Aí tem uns bichos lá, tem 8 garrotes e um pordo. O pordo, quem me deu foi o sargento, o meu filho que é sargento. Aí me deu esse pordo, aí cortaram o chicote do pordo lá, no Pau d'Arco. Aí meu filho ficou capto. E se eu pegar esse cabo, ele vai pagar o rabo do boi, do cavalo. Mas não. Eu entreguei, acabou, vendi. E de lá para cá voltei para Arapiraca. Sim, fui morar no Massapê. Morei 2 anos no Massapê. Fiz 4 lá. Não, ao todo, só aqui em Arapiraca vai umas 40. Mas eu chamei o menino, dividi e pronto, acabou. Lembro. Desse mercado aqui, lembro. Naquela época daquela fome, eu estava de frente do mercado, um pouco chegou um robustado, um bocado de sertanejo, para invadir o mercado. Aí entraram, um pegava 3, 4 sacos, o outro, o mais necessitado, levava 1 litro, 2 litros de farinha. Tinha um cara ali na Rua Estreita, que vai para Brasília, o Beco Estreito era. Aí tinha um caba lá. Esse tem recurso, tinha recurso, 5, 6 casas de aluguel. Aí entrou no mercado e carregou uma burra de saco de farinha. Mané Galinha, o nome dele. Não, ele entrou, invadiu mesmo e carregou uma burra e levou e foi-se embora. Aí quando os cabas chegaram aí contaram que ele tinha feito isso e eles foram lá, chegaram lá, tomaram tudo. E teve outros que levou um saquinho de farinha. Quando a turma foi lá ver se era verdade, chegou lá, ele estava partindo o saco de farinha estava dividindo com quem não tinha nada. Aí deram apoio a ele, porque de fato ele estava fazendo benefício. Que ele carregou, mas não foi para ele comer, foi para ajudar os outros. Conheci, tirei muito cabelo com o seu Tentino. Era no beco assim, era barato, era mais barato que todo mundo. Aí, povo, ouvi falar. O primeiro homem que eu trabalhei aqui, ele tinha uma vila de casa ali na... Aí Lampião mandou um recado para ele. Mandou um recado para ele que vinha almoçar com ele. Ele fugiu e disse à mulher que se Lampião chegasse, dissesse que ele não estava. Ele tinha ido pagar os trabalhadores. Aí ele desceu, quando chegou aqui no Valentim, encontra Lampião. Aí Lampião parou ele disse, para onde vai? Se eu vou ali, vou na roça. Mas não disse certo, disse diferente. Aí empurrou a cara no meio do mundo, quando soltou-se de Lampião.
Ele entrou, enfinhou-se dentro do arame, aí rasgou a venta dele, o nariz dele. E de Paulo, que eu conheci. Foi o primeiro homem que eu morei, trabalhei numa construção dele. Mas aí, quando ele saiu de Lampião, aí rasgou a venta lá no arame. E Lampião não era nem essas coisas todas, era só ter agrado. Porque ele disse que chegou numa casa aí, tinha a mulher e uma filha. Aí, dona, a senhora tem uma comidinha para nós? Ela disse, ah, meu filho, nós é tão pobre, mas o que tem aí é um caldinho de carne de fava. Fava já não presta. E cara, ele disse, não tem nada não. Aí deu de comer, aí uma mãe disse, aí a filha respondeu, mãe, a senhora é doida, dá valor um caba daquele. Aí ele ficou aí, disse, com a senhora não tem nada não, agora essa daí vai se abraçar com um pé de mandacaru. A largar o peito num pé de mandacaru. Sabe o que é mandacaru? Pronto, cheio daquelas espinhas. Aí pronto, deixou. Aí a velha disse, não, minha filha, ele nunca ofendeu a nós. Ele deu apoio a ela, a velha. É porque a gente, no mundo, a gente deve saber viver no mundo. Porque se você maltrata uma pessoa que não lhe ofendeu, está sujeito a uma rebordosa. 40 anos. Daqui, São Paulo, Ubatuba, que é onde mora meu irmão, é litoral de São Paulo. O Ricardo veio aqui, conversou mais e disse que ia mandar essa equipe fazer uma entrevista com eu. Agora, eu fiquei com medo da entrevista por causa de eu estar moco e eu sabia que era que eles iam perguntar a mim. O que tem aí foi dito a ele, não foi? O menino que veio aqui, aí depois mandou aquele rapaz vir para aqui. Ele achou que eu tinha essa visita de vocês por causa do que eu já fiz em Arapiraca. Ave Maria, o pai dele, a mãe dele, tudo. Com todo mundo de vocês, para mim tá todo mundo. Foi bacana. Agora só não está muito bacana porque não saiu nada. Mas se quiser tu achar... Não, tem um... Hein? Tem um copinho daquele suco de uva. Deus é tudo. Se nós não tiver Deus, nós não tem nada. Arapiraca completou 101 anos, né? Para mim, no mundo todo, eu já andei por São Paulo, Paraná, Mato Grosso, um bocado de chão. A Arapiraca está na história. Eu gosto de Arapiraca. Família eu considero união. Se tiver união, vai se controlando e vai vivendo, né? Até o dia que Deus quiser. Eu não, estou satisfeito com o que eu fiz. Continue bem, tratando bem, o que eu posso dizer é isso. Porque eu não gosto de cachorrada, não. Muito obrigado pela visita de todos e fique com Deus e tchau.